Amado e bendito Senhor Jesus, te damos graças nesta noite, Senhor Jesus. Te damos graças pela tua palavra viva, que é a verdade. A tua palavra viva, que é luz para nós, que é vida para nós. A palavra que nos santifica, a palavra que nos edifica, a palavra que é poderosa para salvar as nossas almas e nos edificar na fé santíssima. Senhor, nesta noite te agradecemos por mais este tempo, por mais este momento que o Senhor nos concede, para termos comunhão na tua palavra, termos comunhão naquilo que o Senhor quer falar conosco, naquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso espírito, aos nossos corações. Nesta noite te pedimos, ilumina-nos, Senhor, com a tua palavra, conceda a tua palavra como luz, como conhecimento espiritual, como discernimento espiritual e, acima de tudo, nos alimenta com a tua palavra, nos cura com a tua palavra, nos edifica com a tua palavra. Também pedimos a luz do Espírito Santo, que ele venha trazer a luz necessária para termos revelação, termos entendimento da palavra, compreensão da palavra, que possamos ter clareza através da interpretação dele, que ele ministre a revelação dele, o entendimento dele, a interpretação dele, pois foi ele quem inspirou a palavra. E é Ele quem nos concede a revelação, o entendimento espiritual, a interpretação correta, para podermos crer de forma correta, crermos na Tua palavra, como a palavra viva, e podermos falar a Tua palavra, ministrar a Tua palavra de forma viva, como luz, como vida, para que haja salvação, para que haja edificação. Amado Senhor, pedimos também a Ti a unção do Espírito Santo para falar, a unção dele para nos ensinar a ouvir a Cristo, nos ensinar a permanecer em Cristo, nos ensinar a aprender Cristo nesta comunhão. Mostra mais a nós de Ti mesmo, apareça mais a nós, que possamos ver mais de Cristo, recebermos mais da vida de Cristo, mais da luz de Cristo, que possamos Te conhecer de uma maneira nova, de uma maneira viva, de uma maneira transformadora, renovadora, que venhamos a Te conhecer para buscar satisfazer o desejo do Teu coração. Amado Senhor Jesus, em Teu nome santo oramos para a glória de Deus Pai. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Amados irmãos, neste momento o Senhor nos leva à mensagem 41 desta série de mensagens deste tema geral, perder a vida da alma, e nós chegamos na Epístola de Judas, aonde nós começamos a ver quais são as consequências, qual é o estado final
daqueles que vivem na vida da alma. O estado final deles é se tornarem pessoas almáticas, pessoas totalmente controladas, governadas, dominadas pela vida do ego. Ali, o Espírito Santo, no versículo 19, nos diz: almáticos que não têm espírito. É uma porção difícil, não somente de compreender, mas difícil também para os tradutores. As palavras usadas ali, não se sabe ao certo se eles não têm espírito humano ou se eles não têm o Espírito de Deus. Mas uma coisa é certa: se for o espírito humano que é mencionado ali, se eles não têm o espírito humano, se o espírito humano deles ainda está mortificado ou se tornou mortificado, consequentemente, eles não têm o Espírito de Deus. Eu não vou falar de forma absoluta que eles não tenham o Espírito de Deus habitando neles, mas eles não têm o Espírito de Deus se comunicando com o Espírito deles, o Espírito de Deus testificando no Espírito deles, o Espírito de Deus transmitindo vida ao Espírito deles, para que o Espírito dispense vida para a alma, para que haja vida eterna para o desfrute da alma deles, e eles não venham a ser controlados pela vida do ego, pela vida da alma, que na realidade é uma outra forma de manifestação da carne, da vida caída, da velha vida, não em forma de pecados da carne, de coisas imorais, mas é uma manifestação através de ideias, sentimentos, pensamentos, de uma vontade que ela se manifesta de forma espiritual e traz coisas, produz coisas que são contra a vontade de Deus. Uma falsa espiritualidade é produzida que se opõe à vontade de Deus, que se opõe à sã doutrina, se opõe à realidade espiritual que é comunicada pela palavra de Deus, que é comunicada pelo Espírito Santo através do ensino da verdade, através do ensino da sã doutrina, do ensinamento saudável dos apóstolos, que concede vida àqueles que ouvem, concede vida ao espírito daqueles que ouvem e, consequentemente, concede vida à alma daqueles que ouvem, aleluia, e também produz edificação naqueles que ouvem, aleluia, louvado seja o Senhor. Então nós chegamos até aqui, amados irmãos. Eu quero saudar todos os irmãos que entraram, que estão assistindo, aqueles que entraram aqui no chat. Eu quero saudá-los com a graça e a paz, quero agradecê-los em nome do Senhor Jesus. Sou muito grato por vocês estarem aqui nesta comunhão na palavra de Deus. Não é somente um ensino, não é somente uma ministração, não é somente uma pregação, é tudo isso, mas em comunhão com todos vocês. Estamos em comunhão
aqui todos nós estamos participando, estamos falando, estamos ouvindo, estamos reagindo com fé, estamos reagindo com amém, com glória a Deus, com Jesus Cristo é o Senhor, também reagindo em oração, em adoração, orando por aqueles que vocês se lembrem, orando por aquele que está falando e também profetizando. Profetizem bênçãos à medida que vocês ouvirem esta palavra, profetizem bênçãos uns para os outros, profetizem bênçãos para aqueles que vocês se lembrem, daqueles que o Espírito Santo trazer aos vossos corações. Orem por eles, intercedam por eles, para que Deus os alcance com esta palavra, para que o Espírito Santo opere na vida deles. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. A todos aqueles que entraram, que estão assistindo, que já são inscritos no canal, compartilhem esta live, amados irmãos, curtam esta live, para que a palavra de Deus alcance outras vidas, aqueles que estão entrando pela primeira vez, aqueles que estão entrando a segunda ou a terceira vez, mas ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam no canal, retornando ao princípio. Curtam esta live e compartilhem esta live nas redes sociais. Compartilhem nos feeds de notícias, compartilhem através de mensagens privadas, também os aplicativos de mensagens. Enviem o link desta live para que mais pessoas possam participar. Grupos de redes sociais, páginas de redes sociais, compartilhem para que a palavra de Deus alcance outras vidas e ela seja glorificada, aleluia, glorificada em outras vidas. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, aleluia. Nós compartilhamos, irmãos, na live anterior, os versículos 20 ao 23, e agora, pela graça do Senhor, pela glória de Deus e também pela habilitação do Espírito Santo que habita em nós, iremos compartilhar os versículos 24 e 25, o encerramento desta carta, a doxologia, aonde Judas, com espírito de adoração, ele irá glorificar a Deus, ele irá, pelo Espírito Santo, escrever, ministrar palavras que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, mas ainda em relação conosco, ainda em relação à exortação para conosco, ainda em relação ao encorajamento. Aqui é o encorajamento final, é a exortação final, mas em glória, ele glorificando a Deus e falando palavras finais de encorajamento e mostrando aqui, ele irá revelar nesta glorificação, neste espírito de adoração, da dependência total que nós devemos ter em Deus. Precisamos ter uma dependência total, sermos plenamente dependentes de Deus para continuarmos
neste caminho, aleluia, para atingirmos o alvo, para que a obra de Deus se complete em nossas vidas e possamos ser os vencedores no tempo do fim, possamos vencer toda a degradação, toda a apostasia, todas as divisões, os falsos ensinos dos almáticos que não têm espírito, vencermos as divisões. Precisamos ser mansos, precisamos ser humildes, precisamos nos humilhar, precisamos nos guardar no amor de Deus, esperar na misericórdia de Deus, precisamos ser compassivos com aqueles que estão na dúvida e com outros que estejam em um estágio mais avançado, mais próximos da apostasia, ainda sermos compassivos, termos compaixão e com humildade, com mansidão, falarmos para eles a fé santíssima para eles, orando por eles no Espírito Santo e falando para eles com humildade, com mansidão, sobre a fé santíssima, para que eles sejam salvos, sejam arrebatados do fogo e voltem para a sã doutrina, voltem para a verdade, voltem para a linha do Espírito e da vida, para a linha da luz, para serem edificados na fé santíssima, na verdade de Deus, nosso Salvador, na doutrina dos apóstolos, no ensinamento saudável do Senhor Jesus. Voltem a ouvir a pura palavra de Deus, a ouvir o Espírito Santo ministrando a sã doutrina, a doutrina que salva, a doutrina que edifica, o ensinamento que alimenta, o ensinamento que cura, que transforma, que edifica, aleluia, que nos leva a vencer este mundo mal, a vencermos a apostasia no tempo do fim, aleluia. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Depois de Judas terminar estes 4 versículos do 20 ao 23, esta exortação, este encorajamento para nós nos edificarmos na nossa fé santíssima e também nos ensinando a vivermos em temor, ainda dependermos da misericórdia do Senhor Jesus. Ele mostra que ainda precisamos da misericórdia do Senhor Jesus para a vida eterna. Nós não somos merecedores da salvação, também não somos merecedores de permanecermos nesta verdade, ainda precisamos de misericórdia, porque qualquer um de nós pode cair no erro, pode se desviar, pode entrar nas divisões daqueles que não têm o Espírito, daqueles que definitivamente se apostataram da fé e se decidiram por se opor à sã doutrina e arrastar outros com eles. Qualquer um de nós pode ser enganado, pode se desviar, pode se dividir, pode ser levado para longe da verdade, mas louvado seja o Senhor pelas palavras de encorajamento de Judas, as palavras de encorajamento do Espírito Santo. E agora, em uma exortação final, em um encorajamento final,
o Espírito Santo, por meio de Judas, irá nos falar uma palavra final. Em espírito de adoração, Judas irá glorificar a Deus, irá exaltar a Deus, irá adorar a Deus, mas nós ainda estamos envolvidos nesta palavra de glorificação. Ainda tem uma palavra final de encorajamento para nós. Aleluia! Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Amados, então vamos entrar no tema. Vamos comentar esses 2 versículos da doxologia, da glorificação. Ele aqui abrindo algo da glória de Deus em adoração. Então ele vai encerrar falando sobre a glória de Deus, sobre as características gloriosas de Deus. Aleluia! Ele irá exaltar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Ora, aquele que é poderoso, ele começa em relação a nós. Ora, depois que ele falou todas aquelas coisas, ele retorna com mais uma exortação e encorajamento. Nas palavras finais de glorificação, ele fala: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Aqui Judas nos alerta que nós podemos tropeçar. Aqui ele fala claramente: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Nós precisamos daquele que é poderoso, precisamos do poder de Deus para sermos guardados de tropeços. Irmãos, nós precisamos depender daquele que é poderoso. Precisamos ser guardados de tropeços por aquele que é poderoso. Aquele que é poderoso em seu amor, ele irá nos guardar no seu amor. Aquele que é misericordioso, o Senhor Jesus, concederá misericórdia para nós, para nos conceder vida. E aquele que é poderoso, que nos guarda no seu amor, que nos concede misericórdia para as nossas vidas, ele usará o seu poder para nos guardar de tropeços, para que nós não venhamos a cair na apostasia, para que nós não venhamos a cair nas divisões e nos tornemos opositores da verdade. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, ele é poderoso para nos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Deus é poderoso, irmãos, para nos guardar de tropeços, de cairmos, de nos desviarmos da verdade, de cairmos na apostasia, na divisão, em nos tornarmos opositores da verdade, opositores da sã doutrina, opositores do ministério do Espírito Santo através dos seus servos que ministram o ensinamento saudável,
ministram a pura palavra de Deus, que ministram a palavra da salvação, a palavra da edificação. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, precisamos ser dependentes do Senhor. Precisamos ser dependentes do nosso Deus. Precisamos depender do Pai Celestial. Precisamos ser totalmente dependentes do nosso Senhor Jesus, porque por mais que tenhamos entendimento, por mais que conhecemos a verdade, por mais que relativamente conhecemos algo da verdade, por mais que conhecemos, temos experiências, temos um relacionamento, temos uma vida com Deus, por mais que já temos um certo grau de maturidade, de crescimento, por mais que tenhamos uma vida com Deus, por mais que nós temos um certo progresso na nossa transformação, na nossa maturidade espiritual, nós não estamos isentos do perigo de tropeçarmos. Nós não estamos isentos de nos desviarmos, não estamos isentos de nos dividirmos e sermos enganados, entrarmos no erro. Por isso precisamos, irmãos, depender do poder do nosso Deus. Ele diz aqui que irá operar com um grandioso poder. Ele é poderoso para nos guardar dos tropeços. Nós precisamos, nesses últimos dias, ser humildes, sermos mansos. A palavra fala que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Precisamos, irmãos, como foi dito nos versículos anteriores, nos guardar no amor de Deus, esperarmos na misericórdia do Senhor Jesus. Nós precisamos depender, precisamos reconhecer a nossa fragilidade, precisamos reconhecer a nossa fraqueza, precisamos conhecer a nossa mortalidade, até a nossa mortalidade espiritual. Em um descuido, nós podemos nos enfraquecer, nós somos fracos, frágeis e mortais, e podemos ser atingidos, porque estamos em uma guerra e precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque estamos em uma guerra e com humildade precisamos ser guardados de tropeço por aquele que é poderoso. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Por isso é importante nós conhecermos o amor de Deus, conhecer que somos amados do Pai e também esperarmos, termos esperança na misericórdia do Senhor Jesus, para que Ele nos conceda vida eterna hoje, para sermos humildes, sermos mansos, reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa mortalidade. Nós podemos morrer espiritualmente, nós podemos receber algum ensino que venha a nos envenenar, que venha a nos matar espiritualmente. Precisamos ser humildes, não podemos ser orgulhosos,
não podemos ser orgulhosos como Caim foi, não podemos confiar em nós mesmos, mas reconhecermos que podemos tropeçar. Precisamos ser guardados por aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. Precisamos ser guardados pelo poder de Deus, pelo amor de Deus e pela misericórdia do Senhor Jesus, que nos concede vida. Aleluia! Precisamos hoje que o Senhor Jesus nos conceda vida pela palavra de Deus. O Espírito Santo, pela palavra de Deus, precisa nos conceder vida. E a vida de nosso Senhor é uma vida humilde e mansa. O Senhor Jesus, quando viveu na terra, ele dependeu plenamente de Deus, o Pai. Ele foi humilde e manso. Ele foi humilde de espírito, de coração. Ele foi humilde de alma. Aleluia! Humilde no seu andar. Ele foi manso em suas palavras. Precisamos receber vida pela palavra de Deus, vida por meio do Espírito Santo, para sermos dependentes de Deus, dependermos do poder de Deus para não cairmos, porque os dias são maus, como o apóstolo Paulo disse. O Senhor Jesus disse que basta o mal ao seu próprio dia. A cada dia há uma carga de mal e precisamos ser guardados pelo poder de Deus. Ele é poderoso para nos guardar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ele não é somente poderoso para nos guardar de tropeços, mas também ele é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O poder de Deus irá também nos apresentar diante da sua glória. Ele, veja, irmãos, ele em seu poder irá nos apresentar diante da glória dele. Ele irá nos apresentar, ele nos levará, nos conduzirá, ele mesmo com seu poder irá nos apresentar com exultação, aleluia, imaculados diante da sua glória, aleluia. Apresentar com exultação. Exultação significa um estado de júbilo, é um estado de extrema alegria, de plena alegria, é uma alegria transbordante, aleluia, é um estado de êxtase, por tanta alegria, por tanta felicidade. Aqui é a alegria do Espírito, é a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, porque a plena salvação de Deus, ela foi alcançada. A obra do Espírito, aquele que começou boa obra em nós, irá completá-la, irá findá-la até o dia de Cristo Jesus, e nós seremos apresentados com exultação, teremos uma alegria vibrante
iremos rejubilar com esta alegria. É a alegria do Espírito, é a alegria da salvação. A salvação, ela foi plenamente concluída em nossas vidas. Aquele que intercede por nós até a nossa salvação, aquele que vive para interceder por nós até a perfeição, até a plena maturidade, ele atinge aqui o seu objetivo. Seremos apresentados diante de Deus maduros, em perfeição, aperfeiçoados, em plena perfeição, em plena maturidade espiritual. Aleluia! Louvado seja o Senhor! E nós estaremos radiantes de alegria. Aqui esse exultar também significa alguém que até pula, ele salta, ele pula de alegria, como aquele coxo que foi instantaneamente curado pela palavra de Pedro. Ele entrou glorificando, saltando, coisa que ele não poderia fazer. Haverá uma alegria muito grande dentro de nós quando estivermos diante da glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! E nós precisamos, irmãos, depender deste poder para sermos apresentados diante da sua glória. Aleluia! Nós seremos apresentados com exultação, imaculados. Aqui a palavra imaculado fala sobre pureza. Uma pessoa imaculada é uma pessoa pura, não há nenhuma mancha nele, não há nenhum defeito nele. Aqui, imaculado fala de uma pureza moral, de uma pureza espiritual. Não haverá nenhuma mancha, não haverá nenhum defeito, não haverá qualquer coisa semelhante. Imaculados, seremos apresentados em plena pureza moral e espiritual. Aleluia! Porque seremos conformados à imagem de Cristo, seremos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente seremos transformados na sua própria imagem, transformados plenamente, seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Aqui seremos filhos de Deus, aleluia, em plenitude. A plena filiação, a primogenitura irá se cumprir. Aqui estaremos maduros, plenos, totalmente puros, moral e espiritualmente, para entrarmos e possuirmos as riquezas da glória de Deus no reino de Deus, para herdarmos a herança no reino de Deus, a herança da glória. Aqui são as riquezas da glória, são as riquezas da sua graça, as riquezas da misericórdia de Deus. Alcançou o seu objetivo. As riquezas da graça alcançaram o seu objetivo. Agora entramos nas riquezas da sua glória, no seu reino de glória. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor.
aqui, irmãos, haverá esta exultação, esta alegria rejubilante, essa extrema alegria. Nós iremos ali pular, iremos nos movimentar, iremos expor, expressar, irmãos, em palavras de louvor, de adoração ao nosso Deus. Será uma grande alegria, porque finalmente chegamos na glória, chegamos diante da sua glória, aleluia, e alcançamos a maturidade espiritual, alcançamos a perfeição, alcançamos o aperfeiçoamento, estamos completos agora, estamos plenos agora, agora somos totalmente puros moralmente e espiritualmente, porque fomos plenamente conformados à imagem de Cristo, plenamente conformados à vida de Cristo, à natureza de Cristo, ao caráter santo de Cristo, à humanidade santa de Cristo. Fomos conformados e somos agora plenamente parecidos com o nosso Senhor, moralmente parecidos com Ele, espiritualmente parecidos com Ele. Isto é estar diante da sua glória, aleluia, louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, diante da sua glória, Ele irá nos apresentar diante da sua glória. Irmãos, o que representa a sua glória? A glória de Deus, Ele está falando. O que é a glória de Deus? O que eu vou falar aqui sobre a glória de Deus é algo muito pequeno. Esse aspecto, neste prisma que eu irei olhar e falar sobre a glória de Deus, ainda é algo pequeno, porque a glória de Deus, a palavra glória, ela é indefinida. Indefinida não porque ela não tenha definições, específicas, é porque ela tem muitas definições. Ela tem muitas definições específicas. É um vasto significado, abrange muitas coisas, porque a glória de Deus, nosso Deus é eterno, nosso Deus é infinito, nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus da glória, aleluia, o Deus da glória que apareceu a Abraão. Ele é o Pai da glória, aleluia, louvado seja o Senhor. Jesus é chamado de o Senhor da glória. O Espírito Santo é chamado o Espírito de Deus e da glória. O Espírito Santo é chamado de o Espírito da glória, aleluia, louvado seja o Senhor. A glória de Deus, irmãos, neste aspecto que eu irei mostrar, eu quero compartilhar com vocês neste aspecto, porque muitas vezes ele é negligenciado, ele não é observado, muitas vezes não é ensinado, e em termos de glória que nós iremos estar diante dela, iremos participar desta glória, porque seremos glorificados, nós vamos entrar na glória. Não significa somente que iremos entrar no céu, onde a glória de Deus
plenamente manifestada, não fala de entrarmos numa esfera celestial onde tem a glória de Deus. Aqui não fala somente sobre a cidade gloriosa, a nova Jerusalém que possui a glória de Deus, apesar que isso envolve coisas mais profundas, a glória da cidade santa. Mas aqui, estar diante da sua glória, entrar na glória, significa que nós seremos glorificados, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, que foram redimidos, eles serão glorificados, espírito, alma e corpo, que foram salvos, redimidos, eles também serão glorificados e entraremos na glória, aleluia, viveremos na glória com Deus, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, esse aspecto da glória que eu quero mostrar aqui, são diversos significados. Aqui, irmão, ele fala da exultação, ele fala de imaculados, ele fala de pureza moral e espiritual. Estaremos plenamente puros moral e espiritualmente. Então, aqui, como ele fala desse aspecto que envolve espiritualidade, envolve moralidade, que é sermos semelhantes a Cristo, então aqui a glória, nós podemos dizer, a glória em qual sentido aqui? A glória, irmãos, alguns usam a palavra resumo, né? Mas não sei se essa palavra é muito adequada para Deus, que é eterno e infinito. Alguns falam que a glória, neste sentido, ela tem um sentido que é o resumo dos atributos de Deus. A glória é a expressão, é a manifestação dos atributos de Deus, das virtudes de Deus, dos poderes de Deus, das excelências de Deus, das magnificências de Deus, isto é, das grandezas de Deus, as grandezas espirituais, as grandezas morais. Aqui a glória são os atributos morais, espirituais, as virtudes, as excelências do ser de Deus, as qualidades de Deus, as características do caráter santo de Deus, aleluia, as virtudes da santidade de Deus, as virtudes, as glórias, os atributos da justiça de Deus, os atributos da santidade de Deus, os atributos da própria glória de Deus, aleluia, são atributos espirituais, são atributos morais, eternos, que pertencem a Deus e que podem ser comunicados a nós. Nós podemos recebê-los, nós podemos participar deles. Irmãos, esses atributos morais, espirituais, diz respeito àquelas qualidades que são mostradas na palavra de Deus e que nós podemos participar, nós podemos receber a comunicação dela, Deus pode transmitir a nós, nós podemos participar, nós podemos ter comunhão com elas. Por exemplo, um dos atributos divinos é o amor. O amor é um atributo divino. Então nós estaremos diante da glória do amor de Deus. Nós iremos experimentar, iremos viver em plenitude dentro da capacidade que o Senhor nos dará, que será muito maior do que essa que nós temos. Nós iremos experimentar e participar do amor de Deus.
nós iremos realmente viver, sentir o amor de Deus, iremos participar do amor de Deus, seremos verdadeiramente, viveremos o amor de Deus, nos sentiremos amados, nós teremos a experiência plena do que é o amor de Deus por nós. E nós também, participando deste amor, nós amaremos a Deus de uma forma plena, gloriosa. Nós iremos amar a Deus, iremos amar o nosso Senhor Jesus, porque agora nós entenderemos, porque entre esses atributos existe a graça de Deus, está ligado ao amor de Deus, a misericórdia de Deus é um dos atributos, a justiça de Deus é um dos atributos. Deus, ele exerceu a sua justiça para nos salvar no Calvário, na morte de Cristo, e atribuiu essa justiça a nós. E essa justiça que foi exercida no Calvário, aquele juízo santo que foi exercido, por um lado, houve ali um exercício da ira, da glória de Deus, expressando a sua santidade, a sua glória, a sua justiça, mas havia graça também. Foi por amor que Deus exerceu essa justiça em Cristo Jesus, e Cristo estava ali se derramando em amor, estava se derramando em graça. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo foi glorificado plenamente naquela cruz, porque todas as virtudes humanas de Cristo, preenchidas com os atributos divinos, foram manifestas naquelas horas em que ele sofreu no Calvário. Ele precisou nos amar, precisou usar de misericórdia, de compaixão, houve paciência, ele teve que suportar a dor, houve longanimidade para ele ir até o fim, houve também sabedoria ali, houve prudência, houve um amor que nós não conseguimos entender. Cristo, ele foi glorificado quando ele foi crucificado, porque todas as suas virtudes humanas, preenchidas com o conteúdo dos atributos divinos, foram manifestados na cruz do Calvário. Ali ele expressou, ele glorificou a Deus plenamente, ele glorificou a santidade de Deus quando ele morreu, ele glorificou a justiça de Deus quando ele morreu, ele glorificou a glória de Deus quando ele morreu por nós. Então, ali diante dessa glória, o Deus justo que nos justificou em Cristo Jesus, nos fez justos, nos concedeu a sua justiça que ele operou em Cristo na cruz. Ali, irmãos, nós também seremos plenamente justos, porque essa justiça não será apenas uma justiça que foi imputada, mas essa justiça, ela foi trabalhada espiritualmente na disposição do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, até na nossa disposição física, ela foi trabalhada. Ali realmente iremos conhecer de forma plena, de forma transbordante, a justiça de Deus em Cristo. Aleluia! Estaremos diante da sua glória, participando da sua glória, participando dos atributos divinos.
que foram plenamente manifestados nas virtudes da humanidade perfeita de Cristo. Aleluia! Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aleluia. Aqui vamos, irmãos, glorificar o Senhor novamente. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Judas termina glorificando a Deus, adorando a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, bendito Pai, te somos gratos pelo teu grandioso poder, que nos livrará, nos guardará dos tropeços. O teu grandioso poder, que nos apresentará diante da sua glória, glorificados e exultantes de alegria espiritual e celestial, e imaculados, plenamente puros, perfeitos, maduros, moral e espiritualmente, onde os atributos morais e espirituais de Deus, os atributos da humanidade, as virtudes humanas glorificadas de Cristo, serão plenamente manifestadas em nós. Seremos imaculados, perfeitos, sem mancha, sem pecado, plenamente felizes, porque estaremos na glória, em perfeição moral e espiritual para sempre. Aleluia, a ti, único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Te adoramos, ó Pai, te adoramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por meio do Espírito Santo. Te adoramos, te glorificamos, fundamentados no que a tua palavra diz. Aleluia. Te somos gratos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, louvamos, te adoramos e te glorificamos, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, encerramos esta live, encerramos os estudos na Epístola de Judas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Um abraço fraternal a todos vocês.